tem uma categoria que jamais vai estar endividada e quero contar para vocês qual é: magistrados. Também já falamos tanto desse assunto aqui, porque juízes, desembargadores continuam recebendo os penduricalhos. Lembram dos famosos penduricalhos que a gente vem contando aqui para a nossa audiência desde março? É isso mesmo. Tem dado da Folha de São Paulo que mostra o seguinte, que no mês de maio, pelo menos 616 juízes e desembargadores receberam salários acima do teto constitucional, que é um pouco mais ali de R$ 46 mil, mesmo depois da decisão do Supremo Tribunal Federal eliminando os chamados penduricalhos. O maior valor foi pago a uma juíza do Distrito Federal, daqui, da onde eu estou, valor de R$ 495 mil brutos depois de se aposentar. Informações, como eu disse, são do jornal Folha de São Paulo. Essa decisão do Supremo de cancelar os penduricalhos entrou em vigor em março e determina que verbas como auxílio alimentação, moradia, indenização por acervo e gratificação por exercício cumulativo ficassem limitadas, permitindo que a remuneração chegasse, em algumas situações, no máximo em R$ 78 mil, um pouquinho mais aí de R$ 78 mil. Mas dados dos contra-cheques mostram pagamentos muito acima desse valor. O que é que os tribunais dizem? Eles se justificam dizendo que seguem uma resolução conjunta do CNJ e também do CNMP e que essas verbas foram pagas dentro das regras vigentes. Depois da denúncia da Folha, os ministros do Supremo resolveram entrar em ação. Gilmar Mendes, Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes deram 48 horas para que 7 tribunais possam justificar esses penduricalhos. Aí já passo a bola aí para o Felipe. Continuam existindo. Os magistrados, a magistratura talvez seja a profissão, as profissões ligadas aí ao direito sejam que têm o maior espírito de corpo, a maior dificuldade de mudar essa questão de salários e de vantagens indevidas no Brasil vão para essa categoria, né? E são eles que decidem muitas vezes, porque são assuntos que vão parar onde? Na Suprema Corte. E estão aí, continuam inclusive passando por cima das decisões dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Não vou me lembrar o nome, tá? Mas teve juíza que veio a público e que falou no tribunal que acha um absurdo acabar com os penduricalhos porque ela ganharia muito pouco, coitada. Que seria muito difícil a vida dela sem esses penduricalhos. Agora, esses tribunais vão ter que se justificar. Felipe, tem justificativa para isso? Leila, o assunto é bem sensível, né? Mas é claro que eu sou contra penduricário, né? Claro que eu sou contra, né, o famoso auxílio paletó, auxílio panetone época de Natal, auxílio sei lá o quê, né, que só serve para realmente engordar, né, os salários dos membros do judiciário no Brasil, juízes e membros do Ministério Público. E quando você compara a alta burocracia do judiciário com o resto dos servidores públicos, do legislativo e do executivo, é um abismo que tem, né, entre o quanto essas pessoas ganham e os servidores públicos do executivo do Brasil todo, seja municipal, estadual, inclusive federal. Quando você compara com a média da população, então, nem se fala, né? Então, realmente, a gente tem que realmente fazer um estudo, né, e uma discussão séria quando o assunto é remuneração de servidores públicos, não só do judiciário. E para fazer isso, Neila, tem que ter uma reforma administrativa, né? A gente tem que conhecer qual que é a radiografia dos servidores públicos em geral, né? Que tipo de cargo a gente precisa criar vaga, posição, que tipo de cargo a gente tem que extinguir, porque ele não serve mais para o mundo contemporâneo, né? Tem que saber exatamente como que a gente consegue aumentar a remuneração caso o servidor público consiga entregar muito mais do que se espera dele, como tem na iniciativa privada, né? Como tem com as empresas, com a participação nos lucros e por aí vai, a possibilidade de mobilidade vertical e horizontal. Mas, assim, Neila, tirando isso, né, a gente tem que deixar as paixões de lado e fazer essa discussão de forma séria. É isso que eu defendo. E não dá para a gente concordar que um juiz, né, de começo de carreira receba menos de R$ 20 mil, que o presidente da República do Brasil receba R$ 40 mil, né? Pô, é o CEO da sexta maior economia do mundo, né? A sétima agora. Faz sentido ganhar esse tipo de salário, né? Mas esse tipo de discussão no mundo
que não gosta de discutir de forma séria, só por meio de populismo e retóricas baratas, é difícil de caminhar, né? Faz sentido o ministro do Supremo Tribunal Federal, sem penduricário, ganhar R$ 45.000 e decidir a vida da República só? Tudo bem. O Gilmar Mendes, por exemplo. Gilmar Mendes faz o evento dele em Portugal, tem uma universidade e recebe inúmeros, né, valores por conta dessa atividade dele fora da magistratura. Mas um juiz normal, né, que queira se dedicar exclusivamente à magistratura, faz sentido ter um salário dessa monta? Claro, se comparar com o salário mínimo, é claro que é muito. Comparar com a burocracia do judiciário e dos servidores públicos em geral, é claro que é muito. Mas nós temos que discutir essa questão, Neila, de forma séria. E para discutir a questão de forma séria, temos que fazer, de fato, uma reforma administrativa no Brasil e redimensionar a força de trabalho da administração pública como um todo. E já passo a palavra para o Beraldo também, porque só uma reforma administrativa é que vai resolver esse problema de penduricalhos no Brasil, ou com uma reforma administrativa que determine a eles um salário que seja justo, aí no ideal deles, isso vai mudar as palestras que eles vão continuar dando, os eventos em Portugal, as participações políticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, outras fontes de renda vão deixar de existir. Eu gosto muito de lembrar aqui um episódio muito recente, quando se descobriu a questão do Banco Master, houve uma reunião, uma sessão plenária mesmo, que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram ali conversar com o público por meio da TV Justiça, falando sobre ministros ou juízes empreendedores. Então, o questionamento do ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, apenas os três, por que os ministros não podem ter fazendas, não podem ter empresas, não podem dar palestras? Qual é o problema disso? Isso é previsto na legislação. Eles não estão cometendo nenhum crime. Então, eu já passo a palavra para você com essa pergunta. Mesmo que eles recebam salários que para eles sejam justificáveis, isso não vai acabar acontecendo o que já acontece? Pois é, Neila. Agora, veja, o Brasil ele está numa situação de inviabilidade, é um país tão caótico, é um país inviável, que apenas uma reforma administrativa não vai resolver o problema. O Brasil precisa ser refundado, nós precisamos pensar como é que um país com as nossas características tem que funcionar, porque senão a gente faz remendo em cima de remendo e não resolve o problema. É só a gente lembrar da PEC da Bengala, lembram? Agora, todos os ministros da Suprema Corte, juízes, etc., só precisam se aposentar com 75 anos. Antes era com 70. E isso foi feito não no contexto de efetivamente reconhecer que agora as pessoas ficam produtivas até uma idade mais avançada, que a medicina avançou muito. Não, não, não. Aquilo foi feito e aprovado conforme uma matemática feita pelo Congresso Nacional na época, para dizer, bom, se nós estendermos aqui mais 5 anos, esse ministro que é meu amigo fica mais não sei quanto tempo em tal tribunal, aquele desembargador e por aí vai. Então, essas mudanças de legislação hoje, assim como uma eventual reforma administrativa, ela seria feita simplesmente olhando para o próprio umbigo, os próprios interesses. Quando, na verdade, o que nós precisamos, especialmente no Supremo Tribunal Federal, são ministros que entreguem, que se doem o seu conhecimento, a sua experiência, a história de uma vida já consolidada, para que nesta fase final das suas vidas de produtividade jurídica, eles possam se dedicar à defesa do texto constitucional. Olha só que fim glorioso de uma carreira. Mas não. Hoje, as indicações são feitas conforme o interesse do presidente da República, que quer colocar ali pessoas jovens para que fiquem décadas na corte e para que, então, neste período, defendam os interesses desse presidente e do seu grupo político. O problema é que quando você coloca esses jovens na corte, eles chegam lá e descobrem uma vida nova. E eles ficam muito seduzidos por aquele poder, pelas formas que ele tem de usar o cargo que ocupam para finalmente enriquecer, porque não tinham enriquecido antes. Ou pior, saciar a ganância daqueles que já são ricos o suficiente,
mas não perdem a oportunidade de ampliar o seu patrimônio. Temos um problema gravíssimo, especialmente no judiciário, porque hoje o funcionamento do judiciário, desse juiz, o Felipe mencionou aqui, o juiz também não pode entrar para ganhar 20 mil reais. Ele fez o concurso sabendo que o salário era 20 mil reais. Então, se você tem a oportunidade de fazer uma carreira na advocacia, faça. Ninguém obriga ninguém a fazer um concurso público para ser magistrado. Agora, quando você entra na carreira, você entra sabendo o que esperar. Só que aí vão se criando esses argumentos, essas estruturas, não, porque veja bem, porque a indenização do não sei o quê, e de repente nós temos esses absurdos salários de 500 mil reais por mês para um juiz, um desembargador. Então, nós estamos diante de um judiciário que se perdeu, que destruiu a percepção para o povo brasileiro de que há de fato justiça no Brasil. E isso precisa ser revisto, não apenas do ponto de vista administrativo, mas de todo o funcionamento do judiciário brasileiro. Vou aproveitar, mantenha o Beraldo na tela aqui comigo, porque é o seguinte.